30 segundos. Oi, Má, estamos ao vivo. Olá, boa noite. No Instagram também. Já estou mandando o convite aqui para você. Eu pedi uma solicitação aí para você, para eu participar. Deu? Está entrando. Vamos lá. Mais um pouquinho a gente já começa. Olá, pessoal. O pessoal está entrando. Cadê a Márcia? Peraí, visualizar. Oh, muito bom. Boa noite, boa noite. Eu enviei aí, Carol, uma solicitação para você, ó. Ó, vou enviar de novo. Enviar solicitação. Você não está recebendo a minha solicitação? Não. Não? Ó, vou mandar de novo. Entrar ao vivo com Márcia Neves. Cliquei. Vamos lá. Vamos ver se dá certo. Está dizendo que você não pode participar. Peraí. Vou mandar de novo. Convidar. Mandei um convite para você. Vê se chegou aí, Má. Acho que agora sim. Agora sim. Estamos ao vivo no Facebook. Só precisa diminuir o som do celular. Só um minutinho, problemas técnicos sendo resolvidos. Acho que agora foi, né? Foi, estou dando um oi aqui pro pessoal. Ok. Ok, então, pessoal, boa noite. Boa noite, Carol. Vamos bater mais um papo. Vamos bater mais um papo sobre liderança. Vamos falar essa noite aí sobre quem é o líder, né? Então, a gente já tem feito aqui, vamos começar a fazer uma série de lives, né? Para discutir sobre liderança. Já fizemos a primeira, falando exatamente, mas afinal, o que é liderança? Então, já discutimos um pouco sobre isso, e essa noite a gente vai falar sobre exatamente quem é o líder, né? Carol, dá o seu boa noite oficial aí para o pessoal, para a gente começar o nosso bate-papo. Boa noite. Eu ainda estou me ouvindo. Será que é o seu celular que está alto, hein? Espera aí. Vamos dar um jeito aqui. Espera aí. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Agora melhorou, Má? Melhorou? Melhorou. E hoje nós vamos falar sobre o papel do líder, né? Quem é o líder? Qual a importância dele? É isso aí. Vou colocar o slide, então, para quem está no Facebook, tá? A gente está compartilhando um slide aí com vocês também, tá? Legal. Quem está no Face tem slide, mas não se preocupa quem está no Insta, que é só um slide que a gente colocou, só para direcionar um pouquinho o nosso bate-papo aqui, né? Bom, então, para a gente começar, vamos começar aí falando sobre a primeira característica que esse líder tem que ter, né? Então, a gente começa falando que esse líder ele tem que saber lidar com pessoas diferentes. Então, é o cara que tem que saber lidar. Estava conversando com a Carol aqui um pouquinho antes da gente entrar ao vivo, e a gente estava batendo um papo justamente sobre isso, que muita gente fala que esse cara, que o líder, ele tem que gostar de pessoas. Para ele ser líder, ele tem que, primeiro de tudo, ele tem que gostar de pessoas. Eu estava justamente falando com a Carol que eu discordo um pouquinho quando eu ouço as pessoas falando isso, porque eu penso, na verdade, que as pessoas, que o líder, na verdade, ele tem que saber lidar com pessoas diferentes. Então, é por isso que a gente tem ferramentas para isso, né? Para fazer com que o líder saiba lidar com as pessoas. Então, não é
Não é porque eu sou líder que eu gosto de todo mundo. A gente não gosta de todo mundo, né? Bom seria se todos gostassem de todos, a gente não teria guerra, a gente não teria desentendimentos, a gente não teria coisas ruins, a gente não teria conflitos, né? Mas o barato da coisa está justamente aí, né? É a gente saber lidar com pessoas diferentes, né, Carol? Fala aí um pouquinho sobre isso. E você concorda comigo? É isso mesmo. Porém, é importante nós sabermos que o fato de nós também gostarmos de pessoas, gostarmos de lidar com pessoas, nos ajuda muito como líderes, né? Por quê? Porque a liderança, ela começa de você com você mesmo. Então, começa que você precisa saber lidar com você mesmo. Isso é um grande desafio, eu acredito que o primeiro de todos, né, Márcia? Sim, e depois sim. lidar com o outro. Então, se eu não gosto, eu estou incapacitado de ser um bom líder? Não. Mas você precisa de técnicas e ferramentas para você conseguir liderar de uma forma assertiva. Agora, Exato. se você gosta de pessoas, já facilita um pouco mais o processo da liderança, né? Então, as coisas elas ficam um pouquinho mais fáceis, vamos dizer assim, porque a liderança ela está relacionada 100% ao ser humano, né? A Sim. liderar os comportamentos, as atitudes, os conflitos, né? Então, Exato, se a gente exatamente. não gosta de pessoas, a gente consegue fazer tudo isso? Sim, se eu tiver ferramentas e competência para isso. Mas fica um pouquinho mais difícil, né, Má? O caminho Sim, fica um pouquinho exatamente. mais estreito, né? Exato, exato. Então, é por isso que a gente, por isso que existem ferramentas para isso, né? Para que a gente possa se conhecer, conhecer o outro e saber lidar com os conflitos quando eles existem, porque as pessoas são diferentes. Cada indivíduo é diferente um do outro, né? Vocês já me ouviram falar sobre isso aqui na outra live, e eu vou falar de novo, e vou falar de novo e de novo, porque as pessoas não são iguais, e é justamente isso que causa os conflitos nas pessoas. Então, o saber lidar com pessoas diferentes é uma grande característica, uma grande habilidade que um líder precisa ter, né? E um grande ponto também, né, Má, dessa diferença. Eu Sim. acho que pessoas diferentes, isso é um grande potencial. Imagina você aí que está me ouvindo, você lidar com pessoas exatamente iguais a você, Uhum. né? Sim. Como seria, né? Sim. E agora, e pessoas diferentes, com habilidades diferentes, com competências diferentes, com pensamentos diferentes, será que é realmente tão ruim assim? Será que a gente não pode pegar o melhor que existe em cada uma dessas pessoas e construir um processo muito mais assertivo, né? Exatamente, exato, legal. Aí você já está até puxando aí para o nosso segundo tópico de quem é o líder, né? É justamente isso que você está falando. Essa é juntar todas essas diferenças, né? Sim. Porque o líder ele é o elo entre pessoas e objetivo da empresa, né? Então, ele é o cara, né? É o cara que recebe a estratégia, é o cara que tem que colocar essa estratégia para a equipe dele, e é o cara que tem que fazer acontecer, é o cara que tem que trazer o resultado. O resultado, o resultado positivo, ele só vem, ou ele vem aos trancos e barrancos, na cacetada, ou ele vem de uma forma mais fluida, quando as pessoas elas são colaborativas entre si, quando elas se conversam e quando elas sabem resolver conflitos. Então, o líder, ele é, de fato, o elo mais forte que existe entre os seus liderados e o objetivo da empresa. Pois a diferença justamente entre o sucesso e o fracasso da organização é determinado pela forma como essas organizações selecionam, treinam e gerenciam os seus talentos, né? Então, para atingir esses objetivos, o líder se torna uma figura primordial, ok? Concorda comigo, Carol? Nossa, é isso mesmo. Lembrando que se a gente entrar bem a fundo mesmo nesse ponto, a gente vai ficar aqui até amanhã, né? Porque é muita Sim, coisa. A sim, liderança, a gente encontra a liderança nata não somente nos cargos de liderança, mas principalmente nas equipes de trabalho. Então, existem muitos líderes natos, né?
O líder, o grande líder da empresa, primeiro líder da empresa é o dono dela, é o cara que vai disseminar a cultura dela. E quando a gente fala de objetivo da empresa, a gente fala de fato sobre a missão, aonde ela quer chegar, a visão, né? Então, a missão dessa empresa, a visão, os valores, o como que esta empresa caminha para chegar nessa visão, né? Que é o estado desejado, de fato. Então, quais são os valores, as suas atitudes no dia a dia, né? Os valores reais, viu, Márcia? Não estou falando dos valores que a gente prega lá na parede e não cumpre, não vive, né? Exato. Digo dos valores reais. Então, a importância do objetivo da empresa ser claro para todos os colaboradores, inclusive, principalmente para os líderes, porque é esse líder que vai, de fato, ser o elo, né, entre essas pessoas, que é a equipe de trabalho dele, e o objetivo da empresa. Mas, normalmente, quando a gente vai nas empresas, né, que a gente leva as nossas consultorias, nossos treinamentos, o que a gente percebe? Que a maioria das pessoas, se não todas, infelizmente, não sabem qual é o objetivo da empresa, elas não sabem nem o que elas estão fazendo lá. E o pior, muitos líderes também perdidos, sem entender o que eles estão fazendo lá. Ele sabe qual é a meta, mas ele não sabe o porquê. A missão, eu queria só entrar um pouquinho a fundo aí na questão da missão, porque a gente está falando de objetivo da empresa, acho importante a gente ressaltar isso. A missão da empresa é o grande porquê dela, né? É através da missão que nós vamos engajar as pessoas a também encontrarem o seu porquê individual, né? E fazer sentido para ela estar lá. Então, olha só o grande papel desse líder, de trazer as pessoas e dar sentido para elas de estarem lá toda segunda-feira para trabalhar, enfim, né, para entrar naquela rotina de trabalho. Mas por que eu faço isso? Só por conta do salário? Não, porque existe um objetivo maior, uma missão. E muitas vezes, Carol, esse líder, ele não tem ciência do papel, da importância do papel dele em relação à equipe, em relação ao propósito, em relação à missão, em relação aos valores e à cultura da empresa. Então, às vezes, ele não tem essa ciência, ele não sabe que ele precisa partir dele uma atitude positiva para que a equipe dele consiga se sentir à vontade, para que eles consigam juntos, seguir juntos ao objetivo, seguir juntos ao rumo e seguir juntos ao propósito da empresa. Né? Exato. Ele, às vezes, não sabe o valor que tem de você conseguir, conseguir um elo de confiança com os seus liderados, né? Ele estabelecer esse elo de confiança com os seus liderados. Às vezes ele não sabe a importância que ele tem para fazer essa conexão, construir esse relacionamento de confiança. Na verdade, esse é o nosso outro item aí, né? Então, quem é o cara? Quem é o líder? Né? O líder é o cara que inspira confiança, né? É o líder que constrói a confiança com a sua equipe, não só com a sua equipe, mas aqui a gente pode também falar que ele constrói um elo de confiança com os seus clientes. E os clientes, a gente não pode esquecer aqui que a gente está falando de clientes internos e clientes externos, né? Então, construir confiança tem a ver com responsabilidade, tem a ver com integridade, né? E como é que você acha, Carol, que a gente ganha a confiança das pessoas? Já que esse líder, quem é o líder, né? O líder é um cara que inspira confiança, que constrói relacionamento de confiança com as pessoas. Mas como que ele pode construir esse relacionamento de confiança? Bom, antes de responder essa questão, gostaria de perguntar para você que está ouvindo a gente aí. E aí, César, fala aí para a gente. O que você acha que o líder precisa fazer para inspirar confiança na sua equipe? E aí eu quero trazer também um ponto de reflexão e sair um pouco dessa visão somente profissional e também olhar para a nossa vida também, né? Porque na nossa vida nós somos líderes dentro de casa. Como que nós inspiramos a confiança das pessoas que estão à nossa volta no nosso dia a dia? Então não é somente empresa, é vida, né? E quando a gente faz isso na nossa vida pessoal, isso acaba repercutindo para a empresa, para a nossa vida profissional também.
Então, Márcia, eu acredito, o César não respondeu, né, César? Ó, o César é um amor, gente, top ele. Pessoal, como que a gente faz, então, para inspirar? Eu acredito que, primeiramente, a gente inspira pelo exemplo, né? Não tem como nós inspirarmos sem sermos o exemplo. Então, se a gente trouxer aí, por exemplo, essa questão do objetivo da empresa, onde eu sou líder, e eu estou ali na frente de várias pessoas da minha equipe falando que é muito... Olha lá, o César está escrevendo. Que é muito importante... Pode escrever, César. Que é muito importante nós sabermos a missão daquela empresa, porque aí tudo vai ficar muito mais claro para a gente. Mas aí vai vir uma pessoa e vai perguntar para você, mas viu, qual que é a missão? E aí você olha para o quadrinho que está ali na parede e você lê. Ah, a missão é essa, gente. Entenderam? Essa é a missão. O que você acha que você vai inspirar nessas pessoas? O que você acha que essas pessoas vão falar de você? Às vezes eles não vão nem falar, mas o que você acredita que eles vão pensar a seu respeito? É fácil nós sabermos qual é a missão da empresa lendo. Sim. Mas quando a gente verdadeiramente entende, a gente consegue começar a viver aquela missão. Sim. E na nossa vida pessoal? Se a gente fizer a mesma pergunta, qual é a nossa missão de vida? Tudo não ficaria mais fácil? A nossa missão de vida, a nossa missão da empresa é a nossa grande razão de ser. Qual é a sua grande razão de ser? É isso que vai te dar um norte, como se fosse de fato uma bússola, te mostrando. Então, você vai percorrer este caminho aqui, você vai chegar no ponto X. Então, tudo parte do porquê. Esse é o ponto. E o líder, ele precisa saber esse porquê, ele precisa respirar, ele precisa viver este porquê. Então, aí fica a minha pergunta, Márcia, é fácil ser líder? Ah, é facinho. É facinho. Ó, o pessoal está comentando aí, ó, César, temos que dominar o assunto. Peraí, cadê? Ele e colocou... sendo exemplo que aquilo dá certo, muito bem. Ó, o Marcos também, uma atitude que eu vejo como importante é a coerência, exatamente. É isso aí. Muito bem, pessoal. É isso que você estava falando, Carol, né? De você, é a mesma coisa que o Marcos aí está falando, é a coerência, né? Você saber aonde você está, você saber para onde você vai, e você sempre falar e fazer, falar o mesmo discurso, né? E fazer o que você fala, né? E ver das pessoas, né? Ver as pessoas agirem de acordo com o que está escrito, né? Essa o ponto coerência. É fácil. Fácil não é, gente. Fácil não é. É por isso que a gente está aqui. É por isso que a gente tem assunto para falar até o final do ano. A gente concluir essa live, não é concluir sobre liderança, não. A gente tem assunto até, né? A gente tem assuntos eternos, porque quando a gente fala de pessoas, vocês já devem ter ouvido falar que as pessoas são complexas, ok? Isso a gente já sabe. Mas como que a gente faz para lidar com essa complexidade toda? Como que o líder faz para lidar com essa complexidade toda? É um pouquinho de tudo isso que a gente está falando aqui. Não tem, infelizmente, não tem uma receita de bolo, infelizmente não tem você apertar um botãozinho e você vai aparecer, né? Vai ter uma mágica de como você liderar, pessoas, e o que você tem que fazer, né? Bom, então, só seguindo lá, para a gente não fugir do nosso tópico, né? Facinho a gente fugir, né? Estamos aqui falando... Quando a gente vai dar uma desviada. Não vai, não. Tem tudo a ver aqui. Que é o que a gente comentou um pouquinho antes da nossa live, né? A gente acaba falando e chegando tudo no mesmo lugar. A gente fala de objetivos da empresa, a gente fala de resultados, mas o que exatamente está por detrás do resultado da empresa, dos objetivos da empresa e dos números da empresa, pessoal? Quem que está por detrás disso? 5 segundos para vocês responderem. Quem que está por detrás de um resultado positivo ou negativo de uma empresa? Eu não vou nem falar. Dá uma dica. Começa com que letra? Começa com P e termina com SOAS. Ficou fácil, né? Sim, mas eu não vou falar não, tá? Eu não vou falar que tudo tem a ver com pessoas. Não vou falar não, tá? Então, só seguindo lá. Então, quem é o líder? Então,
colocamos aí no slide, para quem consegue aí, quem está no Face acompanhando a gente, consegue ver que o próximo item está escrito lá. É o cara que tem mais o quê? Tem mais responsabilidade que os demais, né? Eu estou falando um pouquinho lá com o pessoal do Face, um pouquinho com o pessoal do Insta, então por isso que eu estou meio lá nem aqui, né? Então é o cara que tem mais responsabilidades que os demais. Muitos líderes querem apenas colher a parte boa de ser um líder. Eles querem ter poder, eles querem ter a liderança apenas para dizer que são líderes. É legal falar, eu sou gerente. O que você faz lá na sua empresa? Eu sou gerente. Porque eles acham bonito estarem em uma posição de destaque. No entanto, tem uma parte sobre ser líder que se ninguém nunca te contou, eu vou contar agora. O líder é aquele cara que resolve problemas, é aquele cara que tem que decidir, ele tem que decidir coisas. É o cara que muitas vezes precisa correr riscos, é o cara que ajuda no desenvolvimento da carreira dos seus liderados. Eu não estou falando que ele tem que desenvolver, não. Tá? Ele não tem que fazer tudo sozinho, não. Porque cada um tem que ser o protagonista da sua carreira, né? Mas ele ajuda no desenvolvimento da carreira dos seus liderados. Ele é o cara que remove os impedimentos da sua equipe. Ele chega lá, ele pega na mão mesmo. O que está faltando para você seguir? Qual é o empecilho? Quais os problemas? O que eu posso fazer para te ajudar? Ele é o cara que diz não, mas ele diz não e ele explica por quê, né? Ele é o cara que fala o que precisa ser dito, também conhecido como feedback construtivo, né? Então, esse é o cara. Então, se nunca ninguém te falou que o líder ele tem que analisar os riscos, ele tem que correr riscos, ele tem que fazer um monte de coisa ruim, que às vezes nunca ninguém falou para ele que ele tinha que fazer, e às vezes ele finge, como dizem, né? Ele finge demência quando tem que resolver alguma coisa, ele fala, não é comigo isso, não é comigo. E o problema está lá, alguém tem que resolver, né? Então é isso aí, é o cara que ele é líder, mas e ele tem mais responsabilidades que os demais. E aí eu estava falando aqui, Carol, sobre é o cara que resolve, que tem que decidir, tem que ajudar a decidir, né? Fala aí para a gente um pouquinho de ferramentas interessantes aí que você acha que ajudam um líder a ter esse poder de decisão, a conseguir decidir as coisas de uma maneira menos dolorosa, a tomar riscos. Fala um pouquinho aí das habilidades que um líder precisa ter dentro desse tema. Eu acredito que uma das grandes habilidades, primeiramente, é ter consciência. Né? Então, eu preciso ter consciência, de fato, sobre o meu papel. O que a gente vê bastante que acontece nas organizações e que traz muitos problemas, muitas dificuldades, de fato, né, e que impedem os resultados bons de virem, é justamente porque eu não tenho consciência sobre o meu papel. Então, nós vemos líderes que passam a bola para a equipe de trabalho, né, de coisas que eles não fazem ideia do que é, muitas vezes. E passa a bola para as pessoas erradas, talvez para as pessoas aí que não têm nem habilidade para fazer algumas coisas que precisa fazer lá na hora. Então, um grande ponto que eu acredito também que venha contribuir é quando eu conheço de fato a minha equipe. Então, uma ferramenta é nós conhecermos as pessoas que trabalham com a gente. Como? Através uma das ferramentas é através do perfil comportamental dessas pessoas. Olha lá, o César colocou, o tubarão é um líder bom ou um risco para a empresa? Eu vi. Depende de onde ele está. Por isso que eu estou rindo aqui. Eu me recuso a responder essa pergunta. O César, ele participou de um treinamento onde a gente falou bastante sobre perfil comportamental. E um dos perfis é o tubarão. E o tubarão é aquele cara que ele é focado, gente, em resultado. Isso é bom? Lógico que é. O problema do tubarão, a dificuldade, eu diria que o desafio do tubarão em escala muito alta de percentual, porque eu nunca sou um tubarão 100%, então eu tenho também os outros níveis aí de perfis, tá? Mas um tubarão muito grande no seu percentual aí elevado do perfil, o que ele vai acontecer? Ele não vai saber lidar com pessoas, ele não vai conseguir trabalhar em equipe. Quem que já conheceu aí
um líder ou um chefe, vamos falar assim, tá mais para chefe. Um cara que ele faz tudo sozinho. Ele não consegue delegar. Ele acredita que somente ele sabe fazer as coisas e mais ninguém. É um cara que faz super rápido. É um cara que faz super rápido. Ele vai pelo caminho mais rápido que tem. Ele vai lá, ele é focado em resultado. Isso é bom, isso é ótimo. Só que a gente sempre tem que pensar no equilíbrio. Então, se a gente traz um tubarãozinho um pouquinho mais equilibrado com um gatinho, quem é o gatinho? É o cara que gosta de trabalhar em equipe, é o cara que gosta de lidar com pessoas, de conversar. O gato, né, dentro do perfil comportamental, é aquele cara que gosta de conversar, comunicação. Ele não gosta de fazer nada sozinho. Olha só, se eu for um gato numa escala muito alta também, é ruim, porque o gato não entrega. Muitas vezes o gato ele não traz o resultado tão rápido. Ele fica postergando, porque ele quer fazer tudo junto. E quando a gente para fazer tudo junto, muitas vezes a gente perde muito tempo tomando muito café. Quem que já viu o líder assim? Vai, mais uma reunião, Márcia. Mais uma reunião, Márcia. Mais uma reunião, Márcia. E assim vai. E aí não traz o resultado de uma forma rápida. Então, olha só a importância de nós conseguirmos equilibrar esse processo. Então, uma das ferramentas é você, primeiro, ter a consciência de quem você é. Qual é o seu perfil? Como que você funciona? Qual é a sua linguagem de comunicação? E entender como que é o perfil comportamental do seu trabalho. Para você entender como que você vai falar com fulano, como que você vai falar com ciclano, como que você vai falar com outro. Porque para cada um deles é diferente. Tem uma pessoa que gosta de reconhecimento. Tem outra pessoa que não gosta de conflito, não gosta de ser exposta. Tem outra pessoa que não liga a ser exposta. Vai logo direto no objetivo aí, que eu quero saber onde que eu quero chegar, que eu sou focada em resultado. Tenho pessoas que precisam do passo a passo. Sim. Para saber, olha, é isso daqui mesmo? São as pessoas mais analíticas, né? Que a gente chama de lobo. Tem as pessoas mais criativas, são as águias. Então, para eu falar com uma pessoa criativa, qual é a minha linguagem de comunicação? Olha a importância desse papel. Olha o tamanho da responsabilidade, porque a gente sempre parte do princípio de que o outro é igual a gente. Então, se eu gosto de conversar tomando cafezinho, eu entendo no meu inconsciente, porque eu não paro para pensar, mas no meu inconsciente eu entendo que a Márcia também gosta, eu vou ficar toda hora chamando a Márcia para tomar café comigo para a gente conversar. Só que se a Márcia for um tubarão, ela vai direto no ponto que você está me atrapalhando, eu tenho um resultado aqui para alcançar. E aí você desequilibra. Então, quando você acha, caramba, eu achei que eu estava estimulando a minha equipe. Não, as pessoas são diferentes. Lembra? Primeiro ponto que nós trouxemos hoje. Nós precisamos saber lidar com pessoas diferentes. E para isso eu preciso entender de pessoas, não preciso gostar. Mas eu preciso entender delas, como elas funcionam. Isso é para casa, isso é para família, isso é para profissão, isso é para tudo, porque tudo envolve pessoas, né, Márcia? Exatamente, exatamente. Ó, o Marcos, ele está falando aqui, ó, a chave para a liderança é executar as tarefas enquanto se constroem os relacionamentos. Olha que legal isso. O livro Monge Executivo. Né? Esse livro é show. Esse livro é show. O cara que vai... Acho que eu li esse livro. Ele vai para o mosteiro, ele passa um tempo lá, né? Ele acha que ele está indo de alegre, chega lá e ele descobre o líder que ele precisava melhorar dentro dele. Eu lembro desse livro, muito bom. É isso mesmo. Muito bom. Tem mais aqui o César falando, resumindo, que atrás de todo tubarão tem um gatinho. Pode ser. Tadinho do gatinho, né? Pode ser. Mas pelo que eu entendi aí, Carol, então o ideal é que esse líder, ele obviamente, ele vai ter lá o que vai se sobressair mais, né? Obviamente, mas ele tem que ter noção, ele tem que ter ciência de que existem outros perfis, né, ali ao redor, para ele conseguir lidar com essas pessoas, né? Não que ele precise ser um pouquinho de cada um. O ideal é que seja, né? Mas se ele não for, pelo menos que ele tenha ciência de que as pessoas não são todas gatinhos, não são todas águia, não são todas tubarões, né? Principalmente ele, né?
Por isso que eu falei, a consciência, né, de como eu sou, né, gente? E esse ponto é muito importante. Então, assim, quem que a gente muda? Ninguém. Malemar a gente consegue mudar nós mesmos, não é assim? Então, de novo, eu vou bater de novo nessa tecla, Márcia. Importantíssimo. Consciência. Você precisa tomar consciência sobre quem é você. Ai, Carol, eu me conheço, ok. Mas tem muitas coisas que a gente se pega fazendo e você fala, meu Deus, eu nunca achei que eu fosse fazer isso. Meu Deus, eu nunca achei que numa pandemia dessa eu fosse surtar tanto. Por quê? Porque a gente não se conhece 100%. Agora é o momento de nós olharmos para dentro, entendermos como nós funcionamos, porque dessa forma a gente consegue inspirar outras pessoas. É dessa forma que a gente consegue influenciar as outras pessoas de uma forma positiva. Responsabilidade, porque aquilo que você falar, como um papel do líder, você está influenciando várias pessoas, se não milhões, dependendo do seu poder ali de influência. Sim, falamos sobre isso na outra live, é isso. Sobre coisas muito importantes, coisas que podem ser uma virada de chave na vida do outro. Então, gente, responsabilidade. E um ponto importante dessa responsabilidade, você que é líder ou pretende trabalhar com liderança, sendo líder, você precisa ir atrás de conhecimento. O líder, ele não pode ficar enferrujado. Sim. Tem que ir atrás de conhecimento, tá? Nem que seja numa live gratuita, gente. Precisa procurar conhecimento, porque existem muitas ferramentas técnicas que vão facilitar o seu trabalho como líder e vão trazer resultados muito mais rápidos e muito mais assertivos. E aí você entra no nosso próximo ponto ali, de quem é o líder, que a gente coloca lá, que ele é curioso, sim, aí, ó, ele é resiliente e ele é corajoso. Então, tem tudo a ver isso aí que você está falando. Ele tem que ser curioso, ele tem que perguntar, ele tem que saber quem são as pessoas que trabalham com ele, ele tem que saber o que está rolando no mercado de trabalho, ele tem que ter a curiosidade sobre as novas tendências, sobre as novas formas de liderança. Pô, aquele cara que ficou lá atrás, ele não sabe ainda, aquele cara que ainda está falando assim, não, eu mando e você faz. Esse cara está ficando para trás, cada vez mais ele está ficando para trás. Ele tem que ver, se ele é curioso, ele vai ver que existem outras novas formas de liderança, ele tem curiosidade sobre quem são os seus clientes, quem são os clientes dos seus clientes, né? Até isso, né? Ele vai além. Ele pode ter a curiosidade de pensar o que os clientes dele pensam sobre as indústrias que esses clientes estão inseridos, né? O que te move, né, trabalhar para essa indústria onde você trabalha, né? Os líderes, eles têm que ter essa mente aberta que você está falando. Eles podem envolver, eles tendo essa mente aberta, eles podem envolver mais efetivamente, de uma forma melhor, eles podem desenvolver talentos, eles podem dar suportes a times mais colaborativos, e eles podem, principalmente, influenciar mais positivamente. Então, a parte da curiosidade é tudo isso. Se a gente mesmo, eu não sei se acontece com vocês, mas comigo é muito comum. Eu entro para pesquisar alguma coisa no Google, quando eu vejo, eu estou com 15 janelinhas abertas, eu falo, meu Deus, o que eu vim procurar aqui mesmo? Né? É aquela coisa, né? É aquela sede de conhecimento, né? Que a gente tem, de querer saber, de querer ver, de querer participar de todas as lives. Também não precisa ser assim, mas se você olhar um pouquinho ao seu redor, né? E ver que você pode melhorar, a gente sempre pode melhorar. Eu acho que a chave é você não estacionar. É isso, é você não estacionar. Você tá sabendo que música que está rolando, que mesmo que você não goste, procura ouvir uma música que você não goste, leia um livro que você acha que você também não vai gostar, começa a ler as primeiras páginas, quem sabe, uma série que você fala, não, essa série não é para mim, mas está todo mundo assistindo, deixa eu ver do que se trata. Para eu ter do que conversar, para eu ter assunto para falar, eu entender sobre o que as pessoas estão conversando, né? Então, eu acho que é um pouquinho disso daí também.
E eu acho que você já até falou sobre essa curiosidade, nem vou devolver para você, porque você demora para devolver para mim. Então, a fala. Então eu já vou partir. Quase pegando a bola aqui, tá? Para falar. Eu sei, não te conheço. Você está aí assim, ó, se coçando, né, de vontade de falar. Né? Passa para mim. Não, tá bom, vou passar para você a bola aí, falo para a gente falar um pouquinho, porque eu coloquei aí que o líder ele é curioso, ele é resiliente e ele é corajoso, né? Então, vamos falar um pouquinho do porquê a resiliência é importante para o líder, né? Eu acho, na minha opinião, é legal porque o cara que é resiliente, ele tende a ver o lado bom das coisas. Isso é uma habilidade que eu acho fantástica, né? Naquele momento que todo mundo acha que aquele projeto não vai sair, que aquele projeto vai atrasar, que aquilo não vai rolar, esse cara chega e fala, e aí, gente, bora lá, que a gente ainda tem tempo, vamos distribuir, vamos ver quais são as dificuldades, quais são os impedimentos. Eu conheço um cara assim, que está aqui na nossa live. Não sei se ele está ainda. Tem vários, mas eu vou destacar um, ó. Eduardo Montanari, você está aí ainda? Se você tiver aí, fala eu, para o pessoal saber quem que é. É um cara que transborda uma energia, gente, incrível. Então, levanta defunto, viu? Então, essas pessoas, elas não têm um brilho que ninguém apaga, né? Elas têm um brilho que ninguém apaga, né? Então, eu acho que tem muito a ver com isso, né? Esse cara resiliente, que a resiliência, ela fala pra gente que é o poder que você tem de você se levantar depois de um tombo, né? Mas eu vejo além disso, né? Eu vejo um pouco além disso. É você ter atitudes positivas no seu dia a dia, né? Vai, Carol, fala um pouquinho aí sobre resiliência, Carol. Ó, o pessoal tá falando aí também. Quer ler os comentários, Má? Deixa eu ver aqui, ó. Ah, o Felipe. Ó, Felipe! Felipe, boa noite, meu primo lindo. Legal te ver aqui. Felipe está contribuindo falando o seguinte: o Felipe é a pessoa que abre o caminho para o time, trazendo conhecimento, por exemplo. É isso aí, exatamente. Isso que a gente falou aqui. O líder, ele não tem que pegar na mão e falar, vamos lá, você vai conhecer isso, você precisa, vamos trabalhar na sua carreira, vamos fazer isso. Ele não é o cara que vai fazer tudo, mas é o cara que vai ajudar a fazer um pouquinho de tudo. Muito bem. O líder entrega time ou pessoas, e o time entrega resultados. Ah, isso é uma fala minha, hein? Isso é uma fala minha. É isso aí. A primeira vez que eu li sobre isso, eu vi o Simon Sinek falando sobre isso, né? Que se o líder ele se preocupa com o bem-estar da sua equipe, a equipe vai lá e faz os números, a equipe entrega o resultado. Então, você tem que estar ali cuidando. E sabe o que é o curioso? Esses dias alguém perguntou para mim, você fala tanto de cuidar, o líder cuidar das pessoas. Aí perguntaram para mim, mas como cuidar exatamente? Gente, cuidar, sabe o que é cuidar? É você estar do lado da pessoa, hoje em dia nem tanto, né, porque a gente está na pandemia, mas é você realmente perguntar, e aí, aquele problema que a sua esposa estava tendo, e o seu filho que estava para fazer uns exames, quais os resultados, já saiu o resultado do exame, e aquela pós-graduação que você falou que queria fazer, que você estava sem grana, e aí você se arrumou, você acha que vai fazer. Gente, cuidar de pessoas é isso, gente. Não é nada diferente disso. Cuidar de pessoas é você se importar com as pessoas. Não tem muito segredo, não. É você se interessar pela vida das pessoas, né? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui contribuindo. O César falando que a resiliência é essencial para um líder de sucesso. Sim, exatamente. É isso aí. Carol, quer falar um pouquinho sobre resiliência, sobre curiosidade? Eu acho que um ponto importante aí para nós refletirmos sobre o ponto mesmo de ser corajoso, principalmente, porque quando a gente fala de resiliência, a gente também está falando de coragem, né? É a coragem de eu voltar ao meu estado original, sem deixar aquilo me abalar ou me influenciar negativamente. Né? Então, eu vou trazer somente uma reflexão aqui sobre isso para todos nós aqui, principalmente no momento que nós estamos vivendo.
né? Muitos empresários, muitos líderes aí que estão sentindo todo esse momento, até com as suas próprias empresas, né? Como que eu consigo exercer a liderança sendo um empresário, porque o empresário ele é um líder, exercer a liderança sendo corajoso, resiliente, neste momento? E aí fica uma reflexão para todos nós, né? Então, eu só estou me aprofundando um pouquinho, viu, Márcia? Só para jogar uma pimentinha. Mas a live é nossa. A live é nossa. É verdade. O grande ponto, pessoal, é o seguinte: qual é a sua percepção sobre o que está acontecendo? Porque as coisas, elas vão acontecer independente de você. Elas estão acontecendo, tá lá fora. A gente tem o nosso papel aqui, né, de tomarmos cuidado, termos responsabilidade, são todos esses papéis do líder, porque nós somos líderes da nossa vida, ponto. Mas é eu ter a percepção do lado construtivo e positivo de tudo isso. Sim. Então, eu convido vocês a olharem o lado positivo, o lado do aprendizado. E isso é para tudo, gente. Isso é para as nossas empresas, isso é para as mudanças que estão vindo de uma forma radical, porque se a gente não mudar, a gente vai ficar para trás. Então, qual é o grande aprendizado dessas mudanças? Imagina, Márcia, a gente igual o resto da vida. O que a gente aprendeu aqui nessa vida inteira se a gente não muda? A gente não aprende nada. E faz parte desse aprendizado a dor, faz parte desse aprendizado o choro, a lágrima. Isso não é ser fraco, gente. Isso é ser corajoso. De realmente, né, entender e abraçar também, e se autocuidar. E aceitar essa tristeza. Às vezes eu preciso aceitar que eu estou triste, tudo bem, faz parte. O que eu não posso é continuar nesse processo para sempre. Então, eu estou trazendo, até estou saindo um pouquinho do ponto, porque eu estou sentindo de falar sobre isso aqui para vocês. Né? Então, assim, essa resiliência, essa coragem, é fácil a gente ter? Não, é difícil. Ninguém gosta de mudança. A grande maioria das pessoas, pelo menos, não gostam de mudança. E a mudança, ela gera muito desconforto. Só que nós estamos ali. Quantas vezes nós estamos numa zona de acomodação? Não é nem a zona de conforto. Porque a zona de conforto é na cama assistindo Netflix. Você não quer sair de lá. Mas fica 2, 3, 4 horas na cama assistindo Netflix. O que vai começar a acontecer? Você vai começar a entrar numa zona de acomodação, onde você começa a se acomodar. E deixa eu virar para cá que minha coluna está doendo. Aí deixa eu virar para cá porque aí está doendo aqui. Fica muito tempo na cama, começa a doer o corpo. E aí a gente sai da zona de conforto, a gente passa para a zona de acomodação, onde a gente começa a se acomodar num ambiente que já está começando a ficar desconfortável. E quantas vezes nós estamos nos acomodando no nosso papel de liderança, na nossa vida, na nossa empresa, com o nosso time? Muitas. Por quê? Você não quer mudar, eu não quero sair daqui. Eu tenho medo, e se eu sair dessa cama e cair, morrer, o que vai acontecer? E começa um monte de coisa que às vezes nem vai acontecer, e a gente já começa a sofrer por antecipação. Mas o ponto é, a gente precisa sair dessa zona de conforto, dando o primeiro passo. Você não precisa pensar, eu preciso chegar lá, sei lá onde, tem 100 mil passos. Não pense assim, porque senão você não dá nem o primeiro. É dar o primeiro passo e viver um dia de cada vez. O primeiro passo é entender que você precisa sair dessa cama. Entender que você precisa olhar com outros olhos para essas mudanças que estão acontecendo. Isso é ter coragem. É ter a coragem de aceitar o pensamento de, opa, eu preciso sair daqui. Só o ponto de você aceitar e ter a consciência disso já é um ponto de coragem. Resiliência, de eu não me afetar com relação a isso. De eu não deixar isso me travar. E dar o primeiro passo. O primeiro passo é, senta na cama, coloca o pé no chão, é o primeiro passo. E aí a gente vai para a zona do medo. Só que depois da zona do medo, vem a zona do aprendizado, que é onde eu olho e falo, caramba, eu consegui levantar da cama. Nossa, melhorou a dor na coluna, caramba, passou a dor. Nossa, dei uma esticada aqui. Ai, que delícia. Zona do aprendizado, e você tem uma nova habilidade a partir disso. Não só uma, várias habilidades. E é isso que a gente fala muito, né, Márcia? As habilidades que a vida nos traz no nosso dia a dia. As habilidades que a gente aprende aí, né?
na nossa vida, enfim, todos os dias. Né? Então, é só um ponto de reflexão, não vou me estender muito não, Márcia. O pessoal está escrevendo. Não, você disse que você estava fugindo um pouco do tema, você não fugiu não, porque eu coloquei ali, ó, o líder é curioso, é resiliente e ele é corajoso. Então, para você dar o seu primeiro passo, qual é a habilidade que você precisa ter? A habilidade número 1, o que você precisa ter? Coragem. Você tem que ter coragem. Você tem que ter coragem, né? Então, essa é a habilidade. Então, eu nem me atrevo a falar sobre a coragem aqui agora, depois desse seu discurso brilhante. A gente está gravando, né, produção? Isso aí ficou gravado, né? Ficou gravado. Então, você falou lindamente sobre coragem, então, que é uma atitude nobre. E isso que você falou, né? Você falou para o lado da coragem de quando a gente está enfrentando um problema, quando a gente está paralisado, que a gente não consegue tomar uma atitude, né? Às vezes você sabe que você tem que tomar aquela atitude, mas você não tem coragem para fazer, ir lá e fazer, né? Então, a gente tem essa coragem e a gente tem outros inúmeros motivos, outras inúmeras situações do dia a dia onde o líder pode exercer a coragem dele, né? Então, olá, Márcia, um comentário para você. Para mim, então leia você, se ele é para mim. A Márcia é a grande responsável por eu ter saído da minha zona de acomodação. Coragem, uau! Muito obrigada. Que muito lindo! obrigada. Top, isso aí. Muito bom eu saber disso, hein? E eu tô aqui, já que a gente está em família, né? Que é o meu irmão que colocou esse comentário aí para mim, e vindo de família é mais interessante ainda, que é onde a gente tem os conflitos, onde a gente tenta resolver, os conflitos, mas o que acontece com esses conflitos? Quando tem amor, né? Eles são resolvidos de uma forma especial. Então, eu acho que aqui vai para você, meu maninho, né? Aqui vai para você, um coraçãozinho bem grande para você. Às vezes a gente precisa daquele empurrãozinho e a gente dá aquele empurrãozinho com amor, com carinho, porque a gente ama, porque a gente quer ver a pessoa bem, a gente quer que a pessoa vai lá. A gente tem tudo, a gente que está de fora quer ir lá e quer dar uma vacina de coragem na pessoa, mas a gente não consegue, porque é a pessoa que tem que agir, né? É a pessoa que tem que agir. Então, quando tem amor envolvido, fica difícil, né? Porque a gente quer ver a pessoa bem, a gente quer ver a pessoa feliz, e às vezes a gente não consegue. É verdade. Né? Porque a pessoa que tem que dar o primeiro passo. Então, é por isso que a gente está aqui. Estamos falando de autoconhecimento, estamos tentando levar para vocês um pouquinho de coragem, né? É isso aí. E falando ainda sobre coragem, até lembrei aqui de uma história, né? Vou contar a história de uma história para vocês aqui rapidinho, que a gente já vai finalizar daqui a pouquinho. Tá tão gostoso. Que tem a ver com família também. Eu lembro que eu contei essa história num treinamento que eu dei lá na IBM, e foi assim, eles acabaram... bom, deixa eu contar a história, porque daí vocês vão entender por que é a história da história, né? A gente está aqui falando sobre coragem, né? E eu vou contar para vocês uma história rapidinho que tem a ver com o tema. Eu fui a um casamento de uma prima minha, um casamento muito simples, um casamento aquele sofisticado mais simples, né? Bem simplesinho. Então, não teve uma cerimônia religiosa, né? Tinha só um juiz para que eles pudessem assinar, né? O acordo matrimonial. E ela se vestiu de branco, ela não estava assim, aquela noiva que passou o dia inteiro no salão, se embelezando e tal, mas ela estava de branco, se vestiu de noiva, tudo, e não havia, assim, cerimônias para aquela cerimônia especial. Então, não tinha assim, agora a noiva vai chegar, agora o noivo vai lá receber, agora eles vão dançar uma valsa, Não tinha, não haviam cerimônias para aquela cerimônia. E, de repente, chega a minha prima, toda linda, deslumbrante, tinha um tapete vermelho, era numa chácara, era 11 horas da manhã, então chegou a minha prima e ela chegou num carro,
e ela começou a andar pelo tapete vermelho. Eu imaginei que aquela seria a entrada dela. Mas como ninguém havia programado nada, não tinha uma música tocando, não tinha nada. Eu queria até que ela estivesse aqui ouvindo essa história agora, porque a gente, quando conversa sobre isso, a gente se emociona. Aí ela entrou e eu vi ela apontando lá e aquele silêncio mortal e as pessoas sem saber o que fazer, ela ia entrar. Aí o que eu fiz? Eu levantei, né? Eu levantei e comecei a aplaudir. Pensei, né? Falei, gente, a noiva chegou, né? É a atração principal da festa, a noiva chegou. E comecei, né? Levantei, comecei a aplaudir, né? Dei uma de louca, falei, quem quiser que acompanhe, né? E de repente todo mundo levantou e todo mundo começou a aplaudir. E eu senti no semblante dela um alívio, assim, ufa, ai, graças a Deus, assim, se sentiu ambientada, né? E eu contando essa história num treinamento, que a gente também estava falando de coragem, o que fizeram? Uma pessoa levantou, pela minha atitude, uma pessoa levantou na sala de treinamento, tinha até um diretor, tinha um executivo ouvindo a história, levantou e começou a me aplaudir. E todos os que estavam na sala começaram a aplaudir também. Então, assim, achei muito legal trazer essa historinha aqui que eu lembrei aqui para vocês, que tem a ver com coragem. E, na verdade, essa história ela é cheia de símbolos de liderança. Porque vocês podem estar aí pensando, quem a Márcia acha que é? Que ela foi uma líder a hora que ela levantou e bateu palma? Pode ser. Mas a pessoa que levantou depois de mim para aplaudir, ela foi mais líder do que eu. Ela teve mais coragem do que eu, porque ela comprou a minha ideia, né? Então, assim, se a gente for parar para analisar essa história, né? Ela é cheia de momentos aí que a gente pode comentar aqui sobre liderança. Inclusive, tem vários vídeos na internet sobre isso, né? E um ponto importante que você trouxe, até antes da gente sair desse tópico, é que a coragem, ela sempre vem junto aí de braço, de mãozinhas dadas, né? Com a atitude. Sim, né? Exato. Então, assim, às vezes, gente, não é a atitude de eu ir lá e já virar a chave e já sou corajosa. Não. Mas a simples atitude de você escolher parar para pensar sobre algo que já te incomoda já é ter coragem. Né? São os pequenos passos, né, Márcia? É isso aí. E aí, para a gente ir finalizando aqui a nossa live, porque eu não quero ser cortada, tá? Eu quero terminar em alto estilo, eu quero dar boa noite, eu não quero ser cortada. A gente vai para o nosso último tópico, né? Que colocamos aí, que o líder de verdade, né? Que o líder mesmo, quem é o líder, né? O líder é o cara que carrega o amor dentro do seu coração. Eu acho que se a gente conseguir deixar essa mensagem aqui, o líder é aquele cara que tem sentimentos, sim, que está aberto às falhas, a dele e as dos outros também. Ele não é aquele cara que sabe tudo. É aquele cara que também precisa de colo. Então, disso tudo, a gente está falando de um cara, de um líder, que é um cara que tem uma índole boa. Ele, no fundo, ele tem uma índole boa. Ele tem que se interessar pelas pessoas, ele tem que se importar com as pessoas, ele tem que, mesmo ele não gostando das pessoas que estão ao redor dele, ele vai querer dar um feedback para essa pessoa, para que ele possa tornar essa pessoa melhor. Então, se ele olha aquela pessoinha que está do lado dela, e ele fala, não, esse cara não é para mim, essa pessoa não é para mim. Ele tem que ter amor dentro do coração dele o suficiente para que ele consiga acender a luz do outro, para que ele consiga olhar aquela pessoa como um ser humaninho que precisa de desenvolvimento, que precisa de um direcionamento. Então, é por isso que ele tem que ter o amor dentro dele. Ele tem que ter essa vontade de tornar o outro melhor e de se tornar um ser humano melhor também, né? Bom, exatamente. Eu deixo aqui as minhas últimas palavras e passo para você, Carol, as suas últimas considerações. Lembrando peraí, deixa eu ver aqui, tem um recadinho aqui. Que encerramento chave de ouro, parabéns, Carol e Márcia. A Sandrina, obrigada, Sandrina, pela presença aqui.
E o Marcos escreveu sobre motivação. Motivação, qualquer comunicação que influencie as pessoas. É isso aí, é isso aí. Influência, influenciar positivamente, levar amor. Fala aí, Carol. Lembrando, gente, que a liderança, ela não é somente um cargo. Todos nós somos líderes. Então, quando a gente parar para pensar na palavra líder, nós estamos falando de todas as pessoas, inclusive as pessoas que estão na sua equipe de trabalho. Todos eles são líderes. Todos eles são responsáveis, líderes do trabalho deles, da função que eles estão exercendo ali. Né? Então, fica aí para nós refletirmos. E para a vida, né? Todos nós somos líderes das nossas vidas. E a escolha está nas nossas mãos. Vamos desenvolver a parte humana, a parte comportamental. A grande chave do sucesso do líder está na parte do comportamental, do desenvolvimento humano. E falando nisso, fica aí o nosso grande convite para você que quiser, né, fazer esse desenvolvimento na parte humana, comportamental. A nossa próxima turma de formação de inteligência emocional para líderes vai acontecer no dia 1 e 2 de maio, em um hotel em Sumaré. A turma é reduzida por conta de toda a situação que nós estamos vivendo, tá? Então, se houver interesse para você participar, chama a gente em inbox aí no Instagram, no Facebook, que a gente conversa com você, tá bom? Mas vamos olhar para dentro. Essa formação, ela vai convidar a gente a olhar para nós primeiro. Porque olhando para mim, curando tudo que existe aqui, ó, dentro de mim, uma grande parte das coisas que existem aqui, que estão me travando, eu consigo influenciar e eu consigo ser uma inspiração positiva para as pessoas que estão ao meu redor. Esse é o grande papel do líder. Tá bom, pessoal? Esperamos que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente teve bastante gente, é muito top. E aí a gente vai deixar o vídeo gravado nas nossas redes sociais. LinkedIn, Facebook, aqui no Instagram vai estar no IGTV, no YouTube. Então compartilha se você gostou. E muito, muito obrigada, pessoal, pela presença de todos vocês. Último recadinho. Eu estou vendo gente entrando agora. Isa, você está atrasada, Isa. Mas toda segunda e quarta a gente está aqui, mesmo horário. Segunda e quarta, às 8 da noite, a gente está aqui sempre batendo um papo sobre liderança. Vem com a gente, vem bater um papo com a gente, vem trazer suas ideias também. Vem abrir a nossa cabeça também, tá bom? É isso aí, gente. Valeu, galera. Boa noite para vocês. Valeu, pessoal. Ó, beijo. Obrigado. Até mais.